Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes nessa noite, no nosso coração. Amém? Felizes porque estamos aqui na casa do Senhor. Felizes porque podemos mais uma vez, juntos, nessa assembleia solene, adorar, bendizer o nome do Senhor, que tão gentilmente por nós morreu naquela cruz. Bênção. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 5. Palavra do Senhor que diz: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou lá afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados de que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou lá afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos em Tua santa presença e diante da Tua palavra, palavra inerrante. E nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, ministrar em nossa vida, que o Senhor venha dar-nos o conhecimento necessário para que possamos estar em Tua santa presença e que possamos também, mercê da graça que nos é dada nesse momento, aprendendo mais do Senhor, sermos confrontados por Sua santa palavra. Que o Senhor nos conduza durante todo esse tempo de exposição das Sagradas Escrituras e nos dê, Senhor, um coração íntegro e sincero diante dela. E que sejamos coerentes naquilo que ouvirmos e que possamos aplicar no nosso coração. É a nossa oração no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. O título do sermão dessa noite é: como Deus pôde permitir que isso acontecesse? Como? O título desse sermão sugere uma pergunta que é provável que a maioria dos cristãos que aqui estão presentes já se tenham feito em algum momento difícil de suas vidas. A essa pergunta inicial eu quero somar outras perguntas. Primeira, se algo de ruim me acontecer, é porque eu fiz alguma coisa errada? Segunda, por que sobreveio aquela terrível doença àquela irmã tão boa cristã? Terceira, teria aquela mãe cometido algum pecado tão grave que Deus a tivesse punido, permitindo que seu único filho morresse naquele trágico acidente? E a quarta questão, será que não temos sido espirituais o bastante para que as nossas orações impeçam que o mal aconteça às pessoas da nossa igreja? São questões assim, que pululam o nosso coração e a nossa mente. Uma das memórias mais antigas e trágicas que trago da minha infância é de uma família inteira de vizinhos que faleceu num acidente de trânsito quando voltava de férias na praia. E não eram pessoas más, pelo que me consta. Eram gente do bem. E aí vamos à questão novamente, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Por quê? Esse tipo de pergunta é mais comum do que possamos vir a imaginar e demonstra o nível de maturidade espiritual que temos alcançado em Cristo. Os amigos de Jó, por exemplo, não era exceção. Eles defendiam que a sinistra doença do ancião era consequência de seus pecados e que Deus resolvera puni-lo. Por isso, nós entendemos que é uma pergunta antiga. Os próprios discípulos de Jesus Cristo, com dúvidas, lhe perguntaram acerca de um homem cego de nascença. Está em João capítulo 9, versículo 2. E eles disseram: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse cego? Ao que respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas a verdade, irmãos,
A verdade é que não raras vezes estamos em busca de respostas a essas questões difíceis. Queremos saber. No texto bíblico de hoje, encontramos um clima de agitação, um clima de inquietude, de frustração. Um acontecimento recente roubava a paz dos galileus. Ocorre que alguns galileus, enquanto apresentavam um sacrifício de sangue ao Senhor, foram brutalmente assassinados pelos soldados romanos pela ordem de Pôncio Pilatos. De forma que o sangue desses homens se misturou com o sangue dos animais que eram sacrificados por eles. Uma ofensa à fé dos judeus, uma ofensa à religião deles, um verdadeiro sacrilégio. Aí vem a pergunta novamente. Como o Senhor pode permitir que isso acontecesse se aquele sacrifício era em princípio para ele mesmo? Como? Ouçam. O reverendo Gary Kinnaman, pastor na cidade de Mesa, no Arizona, relata uma trágica história. Se tratava do Dia de Ação de Graças do ano de 1998, quando o casal cristão Walt e Lori convidou outro casal da igreja, Scott e Marlene. Convidaram para que passasse com eles o feriado de Ação de Graças numa casa que eles possuíam na montanha. Scott e Marlene, por sua vez, haviam recentemente perdido um filho para a leucemia. E por isso, então, Walt e Lori os convidaram para, de alguma forma, pudessem também confortá-los, passando aquele dia juntos. Mas acontece que antes do almoço, Scott, com o coração ainda enlutado, resolveu passear com o kart que possuía a família, que os hospedava, com a pequena Lori. Quem era Lori? Lori era a adorável filha de 2 aninhos do casal anfitrião. Ocorre que, de dentro da casa, Lori e Marlene, preparando o almoço, ouviram um terrível barulho e não se sabe como. Mas o fato é que Scott, ao passar pelo cascalho, perdeu o controle do kart e colidiu na picape que estava estacionada próxima à casa. Em pânico, Walt, Lori, Marlene correm para ver o que aconteceu e lá estava Scott sentado no chão em choque e em dor. E a pequena Ashley estava caída ao lado do kart, inconsciente por causa do traumatismo craniano provocado pelo impacto. E poucas horas depois foi a óbito. Alguém pode explicar algo assim? Como isso pôde acontecer? Scott havia acabado de perder um filho por leucemia e agora isso tornou-se o responsável pelo acidente trágico que causou a morte da única filha de 2 anos de Walt e Lori. Como? Haverá mesmo um Deus cuidando de nós? Por que coisas ruins e tão ruins assim acontecem com pessoas tão boas? Muitos vão se questionar exatamente assim nessas ocasiões e devem fazê-lo. Claro que sim. O que falar para pessoas que passam por sofrimentos tão intensos como esse? Não dá para fingir como se nada houvesse acontecido, porque aconteceu, uma tragédia aconteceu. Sim. Agora, como enfrentar isso? Como sobreviver a isso? Como falar para Walt e Lori? Como acalentar agora o coração daqueles que sofrem, que padecem? Não importa o quanto imaginemos a dor que as pessoas que passam por grande sofrimento enfrentam, nós nunca seremos capazes de imaginar. A dor que era sentida diante das situações trágicas da vida, essa dor gera experiências únicas e não adiantarão os discursos retóricos, porque não resolverão a situação. Eu sei o que vocês estão passando. Isso não é verdade. Eu posso imaginar o que vocês estão passando. Isso também não é verdade. As experiências humanas diante do sofrimento são únicas e são pessoais. Cada pessoa possui a sua própria experiência. E secretamente nós sabemos que lá dentro, no nosso coração, lá no mais íntimo do nosso peito, nós agradecemos a Deus, porque não somos nós que estamos enfrentando aquele sofrimento. Isso também é lícito. Não há nada pior na experiência humana que um pai ou uma mãe sepultarem um filho ou uma filha. Nada pior. Essa dor jamais vai desaparecer.
Os pais vão aprender a conviver com aquela dor. E ninguém jamais será capaz de dizer as coisas certas para diminuir o sofrimento dessas pessoas. Não há palavra, por mais oportuna que seja confortante o bastante para acalmar o coração que sangra acerca da morte súbita de um filho ou de uma filha. Somente Deus pode ajudar nessa hora e Ele ajudará. Essa deve ser a nossa convicção. É exatamente nessas situações que nós só podemos orar pela família que sofre e estar junto dela. Talvez muito melhor que palavras seja a presença amiga, a mão estendida e o abraço fraterno daquele que de fato se importa. É isso que deve acontecer. Com base no texto bíblico de hoje, queremos apresentar 3 verdades sobre as tragédias da vida. A primeira, Jesus não responde às nossas perguntas de maneira que esperamos. Não responde. No Evangelho de Lucas, lemos sobre esse incidente inquietante ocorrido nos dias de Jesus. Eram tempos difíceis, sabemos disso. O território judeu, fosse na Galiléia, fosse na Judéia, estava debaixo da ferrenha ira do Império Romano. E havia muitos judeus que esperavam o Messias chegar a fim de colocar-se fim, que destruísse o terrível governo romano. E alguns judeus, nós sabemos disso, participavam de atividades revolucionárias secretas contra o governo de Roma. E é possível que esses galileus fizessem parte desses movimentos revolucionários. E que por causa disso, como conspiradores que eram, receberam a ordem de execução pelo próprio Pôncio Pilatos. É possível. Pôncio Pilatos, um homem de coração malévolo, governador romano que lá na frente ordenaria que Jesus fosse crucificado, sendo então seduzido, sendo levado pela decisão do povo, da multidão. E nesse fato, ele mistura o sangue daqueles mártires com o sangue dos animais que por eles eram sacrificados. Por isso, revoltados agora, essas pessoas, esses homens, chegam a Jesus e argumentam com Jesus. Como que lhe perguntasse, o que o Senhor pensa disso? Dessa tragédia que sobreveio a Galileia. Por que isso aconteceu com aquelas pessoas? Senhor, eram pessoas más. E Jesus então responde, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eu quero que você guarde essa palavra na sua mente. Igualmente. A santa inteligência do mestre, para contestar a ideia indevida acerca do ocorrido, Jesus então apresentou outro caso. Estava tratando de um caso na Galileia, agora ele vai apresentar outro caso na Judéia. Um recente ocorrido na Judéia é trazido a termo por Jesus para ele fazer as devidas comparações. Se tratava do acidente que ceifou a vida de 18 homens na queda de Siloé, na própria cidade de Jerusalém. E aqui Jesus vai apresentar 3 breves verdades. A primeira verdade, Jesus soma o primeiro caso da Galiléia e o segundo caso da Judéia. Já falamos sobre isso. Havia uma disputa, uma espécie de bairrismo, como os nordestinos contra os sulistas, por exemplo. Um bairrismo, o que é melhor? É o galileu, que está lá no norte, ou o judeu da Galileia, que está no norte, ou o judeu da Judéia, que está no sul. Quem é melhor? E havia uma disputa, uma espécie de um bairrismo. E Jesus vai reunir todos no mesmo montura e vai dizer o seguinte, vocês acham que são melhores? Seja em relação aos galileus que foram assassinados por Herodes, sejam os judeus da Judéia, de Jerusalém, que foram vítimas da queda da torre, e Jesus diz não, claro que não. Todos estão na mesma condição da humanidade caída. Todos estão sujeitos à dor, ao sofrimento e finalmente à morte. Segundo, Jesus vai afirmar que coisas ruins ocorrem em todos os lugares, o tempo todo. E que isso independe da vontade humana.
Em terceiro, Jesus vai afirmar que mortes aparentemente sem causa e sofrimento aparentemente sem sentido, na verdade, possuem o mesmo pano de fundo: o pecado. Por isso que ele vai dizer: vocês acham que são menos pecadores? Eu digo para vocês que vocês não são. Não são. Ouçam. Havia naquela época o entendimento de que uma desgraça, uma tragédia, consistia sempre num castigo divino, como se os demais que não sofressem nas calamidades não fossem tão pecadores quanto as vítimas. E Jesus vai então desmistificar isso. Eu não quero dizer aqui que Jesus não possa, que o Senhor não possa visitar uma cidade, por exemplo, ou um povo com castigo. Não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que o foco da preocupação daqueles homens é que ele estava errado. Era exatamente nesse ponto, nesse contexto que Jesus vai tratar. Portanto, ouçam, temos sim, aqui no nosso país, visto dias difíceis no Rio Grande do Sul, devido às águas das enchentes. E eu tenho certeza que os vídeos e as informações que chegam até nós demonstram um nível de sofrimento talvez nunca vivido no nosso país. Talvez. E há cristãos que dizem que isso é o resultado por causa do paganismo encontrado no povo do Sul. Seria isso verdade? Eu acho que não. Como saber se o sul do Brasil é mais pagão que o norte? Como saber se o Sudeste é mais pagão que o Centro-Oeste? Ou se o Nordeste brasileiro é mais cristão do que todas as demais regiões? Como saber? Como conhecer o coração das pessoas, se são ou se não são verdadeiramente convertidas ao Senhor? Seria por meio de um levantamento do IBGE? Ou por uma pesquisa do IBOP? E a resposta é um alto e sonoro não. Não é. Mas as pessoas continuam a perguntar: por quê? Por quê? Por que isso aconteceu aos gaúchos? Por que de tal forma? E de novo, por que coisas tão ruins acontecem a pessoas tão boas e com crianças inocentes inclusive? Por que aconteceu a pequena Ashley? E quantas delas existem mundo afora? Onde está Deus que não vê? E aí aparecem aqueles que são os respondentes, né? Aqueles que respondem essas questões, com respostas que frequentemente são apresentadas, pessoas que estão cheias, muitas vezes, até de boas intenções, mas não sabem o mal que podem causar à pessoa que sofre. Cuidado com o que você fala com aquele que sofre. Cuidado. Se não sabe o que falar, fique calado. Para que você não fale assim: olha, foi um ato de Deus. Né? Não é essa a resposta que as empresas de seguro dizem? Foi um ato de Deus? Ou então, dizer: o diabo fez isso. Vocês sabem, algumas vezes ele se sobrepõe à soberania de Deus. Ou foi por causa de alguma coisa que vocês fizeram, por isso Deus está punindo vocês. Que maldade, não? Ou então, é porque talvez vocês não tenham orado o suficiente, talvez vocês não tenham sido espirituais o suficiente, talvez vocês não tenham se aproximado de Deus o suficiente. E por isso ficaram vulneráveis, expostos. E ainda tem aquela, né? Deus está punindo vocês por causa do pecado de seus ancestrais. Gente, o mais belo som é o som do silêncio, quando não há nada o que falar. Ficar em silêncio é melhor. Essa passagem de Lucas 13, de 1 a 5, essa passagem bizarra até, e relativamente desconhecida do povo de Deus, é extremamente importante porque registra a resposta de Jesus a essa pergunta universal: por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que acontecesse isso com meu filho, com a minha família, com o meu casamento, com o meu emprego? Por que Deus fez isso? Eu acho a inteligência do mestre belíssima.
Ele não diz aquilo que as pessoas precisavam ouvir. A resposta de Jesus redireciona o foco da questão. Ele estava dizendo, nem os judeus da Galileia, nem os judeus da Judéia eram mais culpados do que vocês. E assim, como aconteceu uma tragédia na vida deles, vocês também estão sujeitos às tragédias. Se nós parássemos para pensar e pudéssemos ao menos imaginar, com alguma assertividade, o número de livramentos que o Senhor tem nos dado. Consegue imaginar? Livramentos de morte. Então, queridos, nós estamos sujeitos. Jesus estava dizendo para os discípulos, o foco de vocês está errado. O foco de vocês está na tragédia, na calamidade, no sofrimento. Portanto, ajustem o foco de vocês para aquilo que de fato é importante, que é o arrependimento dos vossos corações. Esse é o foco. Esse é o foco. E por meio da repetição da mesma sentença, é muito comum isso no pensamento judaico, no pensamento hebraico, a repetição do pensamento para dar ênfase, para dar força àquilo que se quer ensinar. Ele repete ipsis literis, ou seja, letra por letra, no versículo 3 e no versículo 5. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Mas como assim, pastor? Todos vão morrer de tragédia? Não, não é isso. Ele vai dizer que vão perecer. Jesus não responde como se tivesse sido uma punição de Deus para aquelas pessoas. E Jesus também não lança a culpa no diabo. Não. Jesus não faz um comentário filosófico. Jesus não faz um comentário teológico sobre perdas trágicas, vida trágica. Nada disso. Jesus não culpa as vítimas por serem más pessoas ou por serem boas pessoas, porque na realidade todas são más pessoas. Todas estão sob o jugo do pecado. Ele afirma que na verdade eram tão pecadoras quanto as demais pessoas, e ele diz, eu vou-lo afirmo. Ele está dizendo, eu que estou dizendo isso. É a minha palavra. De alguém que conhece o ser humano mais do que o próprio ser humano se conhece. Qual de nós sabe o número de fios de cabelo que possui na sua cabeça? Alguém? Jesus diz, eu sei. Eu conheço você. Eu sondo o seu coração e eu vejo e conheço os seus pensamentos. Agora, nesse exato momento, aquilo que você está pensando agora, o Senhor sonda, o Senhor vê e o Senhor conhece. É isso. Eu vou-lo afirmo, disse Jesus. Jesus leva seus indagadores a fazerem a pergunta certa. Temos nos arrependido de nossos pecados? Porque todos estamos sujeitos a tragédias pessoais, familiares, sociais, regionais, nacionais, todos nós. Todos nós sofremos com os gaúchos. E toda a humanidade padece também. Todo sofrimento é sofrimento da humanidade. Estamos suportando até agora. Por isso que as tragédias, elas possuem o condão de nos levar ao lugar da reflexão. Por isso que as tragédias possuem o condão de nos levar ao lugar do arrependimento. Porque verdadeiramente pode acontecer conosco. Quem está livre? Quem? Em Mateus 5,45, Jesus disse, porque ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então nós não estamos fora. Não estamos livres de um acontecimento trágico. A parte final da resposta de Cristo é, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Igualmente. Queridos, ouçam a morte do ímpio. Repito, a morte do ímpio sempre será terrível, mesmo que não seja trágica. Você quer? Eu repito.
A morte do ímpio será sempre terrível, mesmo que não seja trágica. Será fechar os olhos neste lado da eternidade e abri-los num lado da eternidade onde haverá choro e ranger de dentes, que é a verdadeira tragédia. É disso que Jesus está falando. É disso que Jesus está tratando. As tragédias têm sim que nos fazer perguntar sobre as questões que verdadeiramente importam a respeito do significado da vida, da morte, do relacionamento com Deus, se ele há ou se não há. Servem para nos fazer lembrar, algumas vezes sim, de forma brutal, como a vida humana, que é um dom precioso de Deus, é tão frágil também. Então não pense que você não é frágil. O que importa ao final de todas as coisas é se temos um relacionamento com Deus ou não. Jesus não responde a todas as nossas perguntas, mas ele se oferece como resposta. A resposta para todas as perguntas e para as maiores questões do homem, da humanidade, que é o pecado, é o meu sacrifício. Então olhem para mim e se arrependam. A segunda verdade, Jesus nos faz lembrar que vivemos num mundo que pode se tornar caótico. Essa é a verdade. Quem não dirá que o nosso planeta azul é maravilhoso? Quem não dirá que o nosso planeta é espetacularmente belo? Que possui formas e conceitos inexplicavelmente complexos e intrínsecos, tornando-se num habitat habilidosamente incrível, preparado pelo Criador para a nossa habitação. Mas que ao mesmo tempo é terrivelmente sofredor. Sabemos disso. Este, queridos irmãos, é de fato um mundo empolgante de dor e de morte também. É a verdade. Os seres humanos contribuem para a beleza do planeta, por óbvio. Criados à imagem e à semelhança do Altíssimo. Somos suas criaturas mais caras, mais preciosas, mais valorosas, mas somos também capazes das piores atrocidades, dos horrores inimagináveis. Somos nós, seres humanos, que cometem erros banais e coisas estúpidas, desde discar um número de telefone errado para falar com uma pessoa errada no momento errado, ou criminosamente avançar um sinal vermelho e causar a morte de um inocente. Somos assim. Algumas coisas tolas que fazemos não têm consequências, mas ao passo que outras nos levarão a um desgosto, sofrimento e assombro pelo resto de nossas vidas. Ou não é verdade? E um pequeno erro na condução daquele kart tornou um bom homem em um assassino de uma criancinha, ainda que por acidente. E além disso, há outras coisas que acontecem. Coisas que os seres humanos não são responsáveis e sobre as quais não têm controle, como enchentes, terremotos e prédios que desabam por causa do abalo sísmico. Quem pode se antecipar a isso? A Bíblia ensina sobre isso porque sabemos que toda a criação, repito, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, diz o apóstolo Paulo. E não somente ela, mas todos nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, 22 e 23. Ouçam, queridos, que esse mundo não é o nosso lar. Não é. Vivemos aqui numa paroiquia, palavra utilizada por Pedro, numa casa alheia. Não é nosso habitat final. Vivemos tristezas e desventuras naturais e trágicas também.
Tristezas e desventuras naturais. Meu pai faleceu há pouco mais de 3 anos e eu não pude lhe dar o último abraço, não pude dizer o quanto ele era importante para mim. Uma tristeza pessoal, natural. E eu sei que história como essa, muitos irmãos aqui poderiam relatar, que também viveram. Na hora da morte de alguém tão próximo, o mundo se torna cheio de frustração, de dor. Pois, como disse Paulo, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas além da tristeza que vem por causa das circunstâncias naturais, há algo muito triste também, que é a tragédia, e que todos nós estamos sujeitos. Portanto, ouçam, esse mundo não é o céu, esse mundo não é a nossa casa, não é o nosso lugar definitivo. Esse mundo está amaldiçoado. Amaldiçoado pelo pecado, mas nós vivemos nele como se não estivesse. Temos, às vezes, expectativas demais. Expectativas não realistas. Ilusões sobre o que a vida desse mundo poderia nos oferecer. E somos iludidos por isso. E então, quando algo triste acontece, algo aterrador, uma coisa terrível acontece ao nosso redor, quando pequeninas crianças são brutalmente mortas, ou quando bebês são estuprados por pais e padrastos com o consentimento da mãe que não quer perdê-los de casa, parece que nós nos esquecemos que esse mundo está amaldiçoado. E nos espantamos como se isso não fosse possível acontecer. Como aquela terrível história de um barco que resgatava pessoas e transportava uma menina que, ao ver uma boneca flutuando nas águas da enchente, pediu para que os resgatadores se aproximassem e apanhassem a bonequinha e entregassem em suas mãos. Mas, ao se aproximarem do barco, notaram que não se tratava de uma boneca, mas de um corpo de um bebezinho que flutuava, ceifado pelas tristes águas da enchente gaúcha. A palavra de hoje é para nos lembrar que não somos imbatíveis. A palavra de hoje é para nos lembrar que não somos invencíveis. A palavra de hoje é para dizer acerca da nossa humanidade caída, da nossa tão grande fragilidade. É para nos lembrar que podemos ser ceifados dessa vida a qualquer momento. A palavra de hoje é para nos deixar chocados mesmo diante da tragédia. Porque esse é o fim da tragédia, é nos chocar e nos fazer lembrar do Criador. Queridos, esse mundo está sob maldição, não se esqueçam disso. Portanto, não viva como se isso não fosse verdade. Porque tudo que esse mundo pode oferecer, afinal, é sofrimento e morte. Tudo. Os mais ricos, os mais poderosos, que gozam dos prazeres, das delícias dessa terra, coisas que nós nem sequer podemos imaginar. A morte os nivelará a nós, e diante do Criador um dia estarão. Portanto, ouça, a vida eterna não vem aqui do terreno, mas do espiritual. A vida eterna não vem do terreno, do físico, mas do Espírito Santo, de Cristo e de Deus. Eu quero concluir esse sermão com a terceira verdade. Jesus nos lembra que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas. Em Romanos 8, 28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez, a essa altura, alguém possa perguntar: mas pastor, todas as coisas
até mesmo na vida e na morte trágica de vítimas, incluindo também crianças. Sim, todas as coisas. É exatamente isso que Jesus ensinou por meio de Paulo. De acordo com Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem, exatamente aqui, neste planeta Terra, onde nós estamos, onde toda a criação está gemendo debaixo da maldição do pecado. Todas as coisas cooperam para o bem, ainda que seja a resposta que nós, como cristãos, temos e apresentemos quando estamos diante de alguém que sofre, e deve ser essa resposta mesmo. Para alguém que passa pelo inferno do sofrimento tenebroso, nesse mundo tenebroso. Por isso que Paulo nos consola exatamente com isto. Romanos 8 é o nosso grande trunfo, a nossa grande esperança no mundo amaldiçoado e sem esperança. Todas as coisas. Muitos dos mais lindos testemunhos de fé e de esperança vieram de pessoas passando por momentos difíceis, períodos de grande aflição. O nosso pai reformador, João Calvino, preste atenção, o doutor da igreja, nos seus últimos meses de vida sofreu de enxaquecas, hemorragia pulmonar, dores fortíssimas devido aos inúmeros cálculos renais que possuía. Por vezes foi conduzido numa maca para o púlpito da Catedral de Saint-Pierre, onde pregava em Genebra. Foi perseguido por seus opositores até o fim de sua vida, mas nunca desistiu de ensinar a verdade. Estudou a Bíblia, escreveu seus estudos, seus pareceres, até o fim de sua vida. E quando indagado por seus amigos, preocupados com o estado de saúde e com tanto esforço físico que fazia, ele respondia: querem que o Senhor me encontre ocioso? Quando ele chegar, queridos, ainda que venhamos a sofrer, o Senhor é conosco. Nós, cristãos de hoje, temos uma obsessão com relação à própria felicidade. Crescemos acreditando que Deus estará ao nosso lado e que fará tudo o que for possível a Ele, como se algo lhe fosse impossível, para que sejamos protegidos do mal e da calamidade e da tragédia, da dor e do sofrimento. Vivemos como se a morte não fosse uma realidade. Vivemos nossas vidas de descomprometimento com aquilo que é espiritual. Vivemos o nosso mundinho de fantasias como se nada tivesse peso eterno. Como se pensássemos que nada de mal poderia nos acontecer. Mas ouçam, essa visão de Deus e da vida cristã sem sofrimento nunca existiu nas comunidades primitivas da igreja. Nunca. Nunca. Eles nunca pensaram que Deus estava lá para afastá-los do sofrimento. Não. Eles acreditavam que Deus estava lá para ajudá-los na hora do sofrimento. Isso faz toda a diferença. Acreditavam que coisas ruins aconteceriam com eles justamente porque eram discípulos de Jesus. Não porque eram pessoas boas, mas porque eram discípulos de Jesus, que conduziam sobre o próprio nome, o nome do Senhor. É por isso que Pedro escreveu, 1 de Pedro 2, 19 e 21, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas. Olha o que ele vai dizer, tristezas primeiro. Segundo, sofrimento injustamente, por motivo de consciência para com Deus. Pois, que glória há, ele pergunta, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Você está sendo esbofeteado porque você pecou contra a sociedade, porque cometeu um crime, etc, etc. É nessa linha que ele está argumentando. Se, entretanto, quando praticardes o bem, sois igualmente afligidos, ou seja, bofeteados no rosto, preso, caluniado, injuriado e por aí vai, o suportais com paciência. Isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Chamados para quê? Para o sofrimento. Vai na contramão dessa teologia da felicidade. Tem duas coisas que se opõem, que nós vemos claramente nos púlpitos das igrejas mundo afora, e principalmente aqui no Brasil. De um lado, a teologia da glória. E do outro lado, a teologia do fraco, do sofredor.
do servo. Na teologia da glória, é aquela teologia defendida por Tiago e João, que queriam estar um ao lado direito e outro ao lado esquerdo de Jesus. E fazem lobby com a própria mãe para conseguirem isso. E Jesus diz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Quer estar ao meu lado no reino? Quando eu for coroado, é isso? Pouco tempo depois, Jesus foi coroado com espinhos. Queriam Pedro e João estar um ao lado direito e outro ao lado esquerdo, crucificados também. Na teologia do sofrimento, da fraqueza, da dependência do discípulo de Cristo, é que nós devemos nos estribar, colocar os nossos pés e nos firmar. É ali, e não na teologia da glória. Não. Teologia do servo sofredor. Teologia de Jesus Cristo, que deixou tudo o que ele possuía para se fazer gente como a gente e morrer a nossa morte. É isso. E ele termina dizendo, Pedro, porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes seus passos. Por isso que quando o discurso de Jesus tornou-se cada vez mais duro, quem quiser vir após mim, tome a sua própria cruz e me siga. Ele falava do caminho do sofrimento. Por que muitas pessoas abandonaram Jesus? Porque eles queriam a teologia de glória e não a teologia da dor. E muitos cristãos querem isso. A teologia de glória. Queridos, o nosso conforto está na cruz de Cristo. E cruz é lugar de sofrimento. Portanto, ouçam, se Jesus agora, nesse exato momento, aparecesse a você, e estivesse aí, bem à sua frente, e se colocasse ao seu lado, e colocasse seu braço forte e amoroso em torno do seu ombro, e se aproximasse de você, e se em seu ouvido ele sussurrasse gentilmente dizendo, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Você acreditaria em Jesus? Você sentiria conforto, paz, segurança? E por um momento você se esqueceria de toda dor, de todo sofrimento, de toda desventura, de todo abandono que você teve, de toda pessoa que te virou as costas, dos anos a fio que você dedicou a alguém e ele foi embora. Que ele vai dizer, filho, está tudo bem. Você acreditaria nisso? Pois é exatamente isso que ele te fala agora. Eu sei que você não pode ver. Eu sei que você não pode perceber. Eu sei que você não pode contemplar o porvir. Mas todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo vai dar certo. Ainda que enfrentemos tragédias no tempo atual, e ainda que soframos, ainda que nosso coração sangre, nós sabemos que o Senhor estará do outro lado da eternidade, nos aguardando para habitar com Ele para sempre, num lugar onde não haverá dor, nem sofrimento, nem morte. Que Jesus, então, nos ajude a fazermos as perguntas certas e a redirecionarmos o nosso foco para aquilo que verdadeiramente importa. Se há arrependimento sincero no nosso coração ou se não há. Porque isso é o necessário à vida eterna. Você crê? Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Pai, Filho e Espírito Santo, eu te peço que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Que tu venhas, Senhor amado, no nome precioso de Jesus, no teu nome nós rogamos, imploramos, insistimos. Que tu trate do coração desse homem e dessa mulher que sofrem, que padecem, que choram. Por causa de um filho, de uma filha, por causa de um marido, de uma esposa, por causa de um abandono, por causa de uma traição. Tu sabes da dor que há. E eu te peço no nome de Jesus, toca no coração dessa vida.
e ministra, Senhor. Que tu possas fazer aquilo que somente o Senhor pode fazer. Confortar. Eis a tua especialidade, Senhor. Tu és o nosso Consolador, Jesus. E nos enviaste o outro Consolador, o Espírito Santo, para nos confortar. Obrigado por essa palavra. E aplique-a ao nosso coração. No nome de Jesus. Amém.